Bom dia, igreja! Olá! Tão bons, estamos finalmente no domingo e domingo é o meu dia preferido. É também o teu, Sofia? Sim. Porquê? Porque é o dia de celebrarmos a pessoa mais incrível, mais brutal que existe à face da Terra, que é Jesus. Então o grupo de louvor vai nos dirigir em louvor. Este é um tempo de nós nos podermos envolver também. Tu que estás aí em tua casa, levanta-te, põe-te à vontade, mas participa connosco deste tempo, que não é um tempo de estarmos como espectadores, mas sim como participantes. Então as letras vão estar a passar junto a nós em louvor e em celebração ao nosso Deus. Bom dia, pessoal. Quero-vos convidar a louvar connosco. Bora lá. Sei que tu me chamaste para viver o teu amor, mostrando ao mundo que em ti há nova vida em favor. Deixar que o medo e a vergonha me calem, pois esta causa para a qual eu vivo é como um fogo que arde. O meu coração é teu, a minha voz pertence a ti. O meu desejo é proclamar para sempre. Deixar que o medo e a vergonha me calem, pois esta causa para a qual eu vivo é como um fogo que arde. O meu coração é teu, a minha voz pertence a ti. O meu desejo é proclamar para sempre que tu estás vivo. Descansar, eu vou confiar, eu nunca estarei só. A tua graça me alcançou, o teu perdão me libertou. A tua paz faz-me descansar, eu vou confiar, eu nunca estarei só. A tua graça me alcançou, o teu perdão me libertou. A tua paz faz-me descansar.
sou eu para que o Rei me aceite assim? Me encontrou quando me perdi, seu amor por mim, seu amor por mim. Encontrei em ti liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim, eu sou. Tua graça me libertou e me resgatou. Sendo eu um pecador, Ele morreu por mim. Se morreu por mim, encontrei em ti liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim, eu sou. Na tua casa, Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Eu sou quem dizes que sou. Encontrei em ti liberdade, enfim. Sou teu filho, Deus, sim, eu sou. Na tua casa, Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim, eu sou. Na tua casa, Pai, encontrei lugar. Sou teu filho, Deus, sim, eu perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou. Estás comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que sou. Eu sou quem dizes que sou. Eu sou quem
Obrigada ao grupo de louvor, é tão bom nós podermos servir um Deus que nos conhece e sabermos que somos filhos de Deus, saber que somos amados, que somos achados, que somos perdoados, é aquilo que nos motiva e nos dá força para continuar a viver e propósito de vida, mesmo em tempos de tanta incerteza, mesmo em tempos em que não sabemos como é que vai ser o amanhã e há tanta incerteza no ar. Nós podemos agarrar àquele que é a rocha da nossa salvação, àquele que é o nosso refúgio, o nosso socorro e que está sempre presente, que se faz sentir presente. Eu sou quem tu dizes que eu sou filha de Deus. Então agarra-te a esta verdade nesta manhã e durante esta semana que está por vir, que isto seja mesmo base na tua vida. Eu gostava que nós orássemos como igreja. Eu vou orar, mas eu gostava de te convidar na tua casa também a orarmos. E olha, quem sabe estás a assistir a esta celebração neste momento e tens até um motivo que gostarias que como igreja nós pudéssemos orar. Então eu ia te desafiar a escrever, seja estejas a ver pelo Instagram ou no canal do YouTube, ou mesmo que não estejas a ver em direto. Manda-nos uma mensagem, contacta-nos porque teremos todo o gosto. Este é um dos papéis fundamentais que nós temos enquanto igreja, é nós suportarmos uns aos outros e isto é também em oração. Então eu convido-te a orares connosco, a orares comigo agora nesta manhã, mas também tu que estás em casa e gostavas que alguém orasse por ti, a levantares o braço, a escreveres em comentário, a contactares-nos para o fazermos. Deus, muito obrigada por quem Tu és, muito obrigada por quem nós somos em Ti. Eu oro para que esta manhã seja manhã de Tu revelares isto mesmo, de nós termos consciência e agarrarmos esta verdade que em Ti nós somos perdoados, nós somos amados, nós temos propósito e nós podemos fundar a nossa confiança. A Ti nós podemos estar, em Ti nós podemos estar completamente firmes. Deus, eu oro pelas famílias da Tua igreja, eu oro para que Tu possas, Senhor, em tempos de dificuldade e em tempos em que temos vivido em que os trabalhos eles não estão certos, a saúde pode não estar certa, amigos, familiares estão a passar por situações difíceis, Deus, eu oro para que Tu possas abrir portas, eu oro para que Tu possas responder às orações, eu oro para que Tu possas trazer cura, trazer libertação e revelar-te, Senhor, que tudo isto que nós estamos a passar sirva para nós nos agarrarmos mais a Ti, nós possamos estar completamente agarrados e focados não na circunstância, mas no Deus que nos criou e que quer e que tem o melhor para cada um de nós. Então eu oro a Tua paz, o Teu favor, a Tua direção sobre a casa de cada um dos Teus filhos, Deus, sobre a casa de cada um de portugueses, Deus, e da nossa nação, Senhor, que nos possamos voltar para Ti, virar para Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Tão bom nós podermos, como igreja, e mesmo cada um em sua casa, continuar a servir. Eu gostava de dizer que nós não estamos parados, nós continuamos a fazer as nossas reuniões, as nossas celebrações, adaptamos as nossas dinâmicas de igreja e igreja não é uma coisa de domingo, é sim algo que é orgânico e visa que possamos viver em comunidade uns com os outros. Então, para além de dizer que de hoje a 8 nós vamos estar novamente a transmitir online a nossa celebração, eu quero te convidar a ti que fazes parte da Vida Lisboa e a ti que não fazes parte da Vida Lisboa, mas até gostarias de estar e de passar algum tempo connosco. Antes da nossa celebração, meia hora antes, nós fazemos o nosso tempo de café, tal como faríamos presencialmente, fazemos agora por Zoom. Então, tu és muito bem-vindo, junta-te a nós. É importante em tempos em que vivemos separados, não fomos criados para viver separados, não fomos criados para estar fechados nas nossas casas. Então, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance para poder manter alguma normalidade, sanidade mental e também relacionamento uns com os outros. Então nós fazemos um Zoom de meia hora antes das nossas celebrações e tu estás também convidado. Fora isto, caso queiras te envolver mais, tenhas tempo livre e gostavas de servir a igreja, então entre em contacto connosco também, por mensagem, através das nossas redes sociais, entre em contacto connosco porque tudo isto que nós fazemos também exige algum trabalho, algumas coisas muito práticas em termos de edição de vídeo, filmagens e tudo o que está à volta, então
Entre em contato connosco caso queiras também envolver e comprometer em servir a igreja e servir a Deus também desta forma. Posto isto, não esquecer também que outra forma de nós nos envolvermos é nós podermos contribuir. Contribuindo para Deus, nós contribuímos para a igreja, não é? E está já aqui os dados para onde tu podes fazer, é algo que é completamente voluntário, não há qualquer tipo de pressão, mas é um privilégio que nós temos, enquanto filhos de Deus, poder ser parte daquilo que Ele está a construir na nossa cidade. E ser parte é muito mais do que levantar um braço e dizer eu estou aqui, implica alguma ação da nossa parte. Então podemos contribuir financeiramente, é uma das maneiras que nós o podemos fazer. Posto isto, nós vamos ouvir a nossa mensagem, o Tiago, ele vai partilhar connosco. Desde já, muito obrigada, Tiago, em fé por aquilo que tu vais partilhar. Acreditamos que é palavra de Deus e é um privilégio enorme que nós temos como igreja e como nação vivermos num país em que há liberdade para nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e podermos escutar a voz de Deus através da voz dos homens, neste caso através da voz do Tiago. Então Deus vos abençoe, tomem notas, registem aquilo que estão a ouvir e aquilo que Deus está a falar connosco. Vamos estar atentos e disponíveis para o Espírito Santo poder trabalhar nas nossas vidas. Bom dia a todos, bem-vindos, esperamos que estejam todos bem e em segurança. E nós queremos nesta manhã vos encorajar a continuarem firmes em Cristo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo habita no coração daqueles que o amam e que o seguem. Por isso, ânimo, força, porque nós não estamos sozinhos, Jesus está connosco. Eu gostava de que vocês abrissem as vossas Bíblias no Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. E o tema da minha partilha nesta manhã é perto demais para não ser notado. Perto demais para não ser notado. E diz assim o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu lembro no meu primeiro trabalho, um professor universitário, cliente habitual do sítio onde eu trabalhava, houve um dia que foi atendido, entretanto ele saiu e passado cerca de 5 minutos ele regressa completamente desvairado da cabeça, no sentido de ansioso, a falar alto, muito nervoso e a perguntar onde é que estão os meus óculos? Os meus óculos! Eu perdi os meus óculos! Eu até trouxe aqui estes óculos, não eram iguais aos dele, e ele disse, onde é que estão os meus óculos? Onde é que eles estão? O que é feito deles? Será que estão aqui? Alguém os viu? Até que, a dada altura, uma colega minha se virou para ele e disse assim, doutor, será que são esses óculos que tem aí na sua cabeça? E ele mete as mãos aos óculos. Ai, como é que é possível? Desculpem esta situação. Bem, risada total naquela loja, como vocês devem entender. Mas sabem, lembro-me, esta história sempre me faz lembrar a facilidade com que a angústia e a ansiedade podem conduzir a nossa vida. A facilidade que tem de tapar os nossos olhos a respostas e verdades que procuramos e que estão tão perto, mas que nós não as notamos. E Deus está perto demais para não ser notado. Deus está perto demais para não ser notado. Nós só precisamos de estar atentos. E isto é um desafio. E a atenção muitas das vezes é esta. Como é que posso eu estar atento no meio de tanto ruído à minha volta? No meio de tanta angústia e de tanto medo à minha volta. E há 3 desafios fundamentais neste processo que o texto nos fala e que eu gostava de trazer para nós nesta tarde para nos ajudar neste processo de ansiedade, lidar com a ansiedade e com o medo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz-nos aquietai-vos. Aquietai-vos. E isto fala-nos de autodomínio. É interessante que em Provérbios 25, versículo 28, a Bíblia compara um homem que não consegue dominar os seus impulsos a uma cidade sem muralhas e sem defesas. É interessante nós pensarmos isso. Aquele cliente entrou completamente exaustinado
pela loja adentro. E ficou completamente claro que aquela situação mostrou que ele não conseguiu dominar o seu impulso. E isto afetou os pensamentos dele, a comunicação dele e o estado de espírito dele, ao ponto de ele nem se aperceber que a resposta que ele procurava estava mais perto do que aquilo que ele imaginava. Ouçam isto. O maior problema de todo o ruído que sai da nossa boca e que ocupa a nossa mente é que ele abafa a voz de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos impedir, é certo, que determinados pensamentos e sentimentos inundem o nosso dia-a-dia. Mas nós podemos escolher se lhes devemos dar voz ou não. E claro que esta escolha é fácil. Não, claro, eu não quero dar voz ou mais voz à ansiedade e ao medo na minha vida, à angústia na minha vida. Materializar esta decisão, ou seja, torná-la prática, real na nossa vida, é que é muito mais complicado de o fazermos. Por isso é que há aspectos, há coisas na nossa vida que nós só vamos conseguir dominar com a ajuda do Espírito Santo em nós. Por isso é que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Em Gálatas capítulo 5 e versículo 22 diz-nos, entre várias coisas, que o Espírito Santo produz em nós o autodomínio. E é interessante nós pensarmos nisso. O autodomínio é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida, na minha vida, na tua vida. E quanto mais eu crescer no meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, mais evidente vai ser esse fruto, esse autodomínio na minha vida. Por isso há aspectos na nossa vida que nós nunca vamos conseguir dominar sem a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus. Para quê? Para nos aquietar. Aquietai-vos e, em segundo lugar, sabei. Sabei. Isto fala-nos de entrega. Foi interessante que, para aquele cliente saber onde estavam os seus óculos, ele teve que entregar a sua atenção. É interessante nós pensarmos isto. Ele teve que entregar a sua atenção a alguém que o queria ajudar. Ou seja, parar, aquietar-se, estar atento para escutar aquilo que alguém tinha para dizer, que ele não sabia o que era, mas que provavelmente o iria ajudar. E há coisas que só saberemos se entregarmos e nas quais só descansaremos se confiarmos. Eu volto a repetir, há coisas que nós só saberemos se entregarmos e nas quais só descansaremos se confiarmos. O Salmo 37, versículo 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Não é qualquer pessoa, não é um curso superior, não é um trabalho de sonho, não é bens materiais, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Ele cuidará de ti, Ele vai guiar a tua vida. Todos os dias nós precisamos de decidir quem vai estar no controle da nossa vida. Todos os dias tu precisas tomar a decisão quem é que vai estar no controle da tua vida. Tu, eu ou Deus? Somos nós ou é Deus que vai estar no controle da nossa vida? E essa escolha é uma batalha. Sim, há uma batalha que se gera muitas das vezes dentro de nós, entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós sabemos que Deus quer, entre aquilo que nós queremos e aquilo que lá no fundo nós sabemos que se calhar é o melhor para nós. Então deixarmos esse controle da nossa vida é difícil. Agora, há coisas na tua vida que tu vais querer controlar. Isto é verdade. Às quais tu vais querer criar as tuas próprias regras. Mas ouve isto com atenção. Mas nós só alcançamos a paz de espírito se deixarmos que Deus seja Deus na nossa vida. Nós só alcançaremos a paz de espírito se deixarmos que Deus seja Deus na nossa vida. E essa paz começa quando nós dizemos: Deus, eu não quero estar mais no controle da minha vida, porque só tu podes controlar aquilo que está fora de controle dentro de mim. Então é quando nós entregamos esse controle da nossa vida a Deus, dizemos: a partir de agora nós queremos que sejas tu a controlar a nossa vida, a guiar a nossa vida, a dizer o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, ainda que em última análise a decisão é nossa.
A responsabilidade da nossa vida é nossa. Não é de alguém à nossa volta, é nossa. Nem é do próprio Deus, porque Ele dá-te a liberdade de escolher se queres obedecer-lhe ou não. Agora, isto leva-nos a um ponto muito interessante que é: como é que eu então posso entregar o controle da minha vida a Ele? Com obediência. Nós entregamos o controle da nossa vida a Deus com obediência. Deixem-me-vos dar um exemplo pessoal. Quando eu tinha cerca de 18 anos, mais ou menos por essa altura, durante cerca de ano e meio, eu tive várias crises de ansiedade, ataques de pânico. Algumas vezes eu fui parar ao hospital devido a essa situação, e foi um ano e meio bastante duro e bastante difícil interiormente. Provavelmente há pessoas desse lado a escutarem-me e a se identificarem plenamente com aquilo que eu estou a dizer. É muito duro, foi difícil, foi uma gestão interior muito complicada, até que eu cheguei a um ponto em que eu lembro que estava num retiro de jovens da igreja onde eu estava na altura, e eu lembro perfeitamente de eu estar tão esgotado interiormente. Eu estava tão cansado daquela situação, já era um ano e meio, todos os dias a sentir-me em níveis de ansiedade gigantes. E eu disse: Deus, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu imagino Deus lá em cima a dizer o seguinte: pá, finalmente! Finalmente! E às vezes nós parece que demoramos a entender isto. Mas finalmente, eu imagino Deus a pensar: finalmente tu chegaste ao ponto que eu queria, é que tu precisas da minha ajuda na tua vida. Tu precisas de entregar coisas a mim. E eu sabia perfeitamente o que é que eu precisava de fazer. Eu sabia qual era a origem desses ataques de pânico, dessa ansiedade. Só que eu queria estar no controle da minha vida. Porquê? Porque muitas das vezes nós sabemos que se entregamos a Deus o controle da nossa vida, Ele vai pedir coisas que nós não queremos fazer. Muitas das vezes situações de confronto em relação a pessoas, e havia uma conversa que eu precisava de ter, e o Espírito Santo diz-me claramente: tu tens estado no controle e eu tenho que deixar de estar no controle da tua vida. A decisão é tua, mas tu sabes o que tu tens que fazer, tu tens que ter esta conversa. E naquele dia, demorou um ano e meio, mas aconteceu. Naquele dia, eu lembro que eu tomei esta decisão: eu vou ter esta conversa. Então eu fui e eu tive essa conversa, ainda se não estou em erro, nessa mesma semana ou na semana seguinte, eu tive essa conversa com essa pessoa e foi praticamente instantâneo. Nesse dia, depois dessa conversa, eu sabia que havia muita coisa em jogo, que eu podia perder com isso. E era por isso que eu não queria falar, mas eu assumi: não, eu tenho que ser responsável, eu tenho que pôr um ponto final a isto. E em vez de eu sair mais fraco dessa situação, eu saí mais forte. Aliás, até juntamente este relacionamento saiu mais forte dessa mesma situação. Por isso vale a pena nós entregarmos o controle da nossa vida a Deus, porque Ele sabe perfeitamente aquilo que tem para nós, e Ele tem sempre o melhor para nós. Mas para que Deus fizesse, eu precisei de entregar, de deixar de ser eu a controlar a situação e deixar que fosse Deus a fazê-lo. E essa entrega só foi possível com obediência. Se tu dizes, Deus, eu vou fazê-lo. Se tu dizes, eu vou fazer. Por isso é que isso sabei, aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos, autodomínio e sabei. Entrega. E em terceiro lugar, que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu gosto muito deste ponto, porque este ponto fala-nos, sabei que eu sou Deus, fala-nos de adoração. De adoração. No final, é interessante, voltando à história daquele cliente habitual naquela loja, no final aquele cliente suspirou de alívio e até se riu. Eu não sei se vocês já tiveram em situações semelhantes, em que nós parece que estamos todos passados com alguma coisa, alguma situação que aconteceu, e estamos tão nervosos, tão em pânico, e de repente nós paramos, olhamos para trás e sejam os óculos ou outra coisa qualquer, e tanto pânico e tanta coisa, quando afinal a resposta que eu necessitava estava tão perto, e às vezes nós até fazemos brincadeira com isso. Agora, é interessante que aquela ansiedade toda não apenas se transformou em boa disposição para ele,
mas também para todos aqueles que acompanharam aquele momento e que estavam naquela loja à volta dele. E esta é a força, isto faz lembrar relativamente à adoração o seguinte, que esta é a força que sai, esta é a força da adoração que sai do nosso coração. A adoração tem tanta capacidade de mudar-te como de mudar alguma coisa na vida de quem te rodeia. Quando tu vives uma vida de adoração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E quando eu o adoro, a adoração muda-me, transforma-me, mas quando eu vivo uma vida de adoração, impacta a vida daqueles que estão à nossa volta também. Muda alguma coisa neles também. Na atmosfera, se podemos usar esta linguagem, da vida deles também. Então a adoração é extraordinária. Aprende, e esta é a aprendizagem, aprende a transformar a tua ansiedade e medo em adoração. E este é o grande desafio neste ponto. Aprende a transformar a ansiedade e o medo em adoração. E eu lembro-me que durante esse ano e meio, eu tinha cerca de 18 anos na altura, mas eu lembro-me que tinha a mãe presente, ainda vivia com os meus pais, e à meia da noite várias vezes aconteceu eu acordar numa ansiedade enorme, eu ter que tomar um comprimido para baixar os níveis de ansiedade, mas parecia que nada disso fazia efeito, até que eu lembro-me que houve uma noite que eu fui ter com a minha mãe, acordei-a, e eu disse: mãe, eu não estou a aguentar mais. E eu estava num estado de nervos enorme, e a minha mãe sentou-se comigo aos pés da minha cama, e ela disse assim: olha, quando tu te sentires assim, adora a Deus. Expressa o teu louvor e a tua gratidão a Ele. Começa a falar, a recitar, ou como tu souberes da melhor maneira, a palavra de Deus. E tu vais ver que isso vai começar a fazer efeito na tua vida. E não é que fez mesmo. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele sabe como cuidar de nós melhor do que ninguém. Ele sabe como cuidar de ti que estás desse lado melhor do que ninguém. Por isso é que há coisas na nossa vida, como eu já disse, que nós nunca vamos conseguir dominar. Nunca vai haver, se calhar, uma resposta científica para isso. Mas há uma resposta espiritual para isso, que é a presença de Deus na nossa vida. Porque, de facto, a presença de Deus é restauradora na nossa vida. A Bíblia conta-nos a história de Jó. Um homem fiel a Deus que perdeu tudo. Ouçam, quando eu digo que perdeu tudo, ele perdeu tudo. Ele tinha vários filhos, ele perdeu os filhos dele, todos eles acabaram por morrer. Ele era um homem rico, ele acabou por perder toda a sua riqueza, mas que ainda assim foi um homem que, depois de tudo isso ter acontecido, diz a Bíblia o seguinte, diz que Jó, depois de ele perder tudo isso, diz a Bíblia, Jó levantou-se, rasgou a sua capa em sinal de luto e rapou o cabelo, que era uma prática daquela altura, e inclinou-se por terra em adoração. Uau! Um homem que perdeu tudo. Imaginem a angústia. Imaginem o medo. Imaginem o desespero. Eu não consigo sequer imaginar. Eu tenho 3 filhos. Eu não consigo imaginar de um dia para o outro praticamente eu perder literalmente tudo. E se calhar há pessoas que estão desse lado que se estão a sentir como que a perder tudo, porque nesta situação de incerteza parece que estão a tirar tapete debaixo dos pés e não se sabe aquilo que há de fazer. Aquilo que Jó entendeu e que decidiu fazer foi que, depois de tudo isso ter acontecido, ele inclinou-se por terra em adoração, dizendo o seguinte: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu hei de voltar ao seio da terra. Deus me deu, Deus me tirou. Que o Senhor seja louvado. E apesar de tudo aquilo que aconteceu, diz a Bíblia, Jó não ofendeu a Deus, nem disse nenhuma palavra de protesto contra ele. Ouçam com atenção, a verdadeira adoração é saber que nada somos e que tudo o que temos é Deus que nos dá. Eu repito, a verdadeira adoração é saber que nada somos e que tudo aquilo que nós temos é Deus que nos dá. E este Salmo 46, vocês sabem como é que começa este Salmo 46? Da seguinte maneira: Deus é. Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ou seja, porque Deus é, nós não temos que ter medo. Porque Deus é, nós não temos que ter receio. Ainda que seja normal nós temos medo, ainda que seja natural que nós tenhamos angústia. Atenção, nós não queremos estar a anular com isto que eu estou a partilhar, não estou a falar de anularmos a nossa humanidade. Não. É normal nós termos medo. É normal nós sentirmos angustiados. É normal nós estarmos tristes. Não te sintas mal com isso. Se tu sentes é bom sinal, é porque tu és humano como eu sou e como tantos outros são. Nós não estamos a falar disso, mas estamos a falar de quando essa angústia, e o problema é este, e esse medo começam a dominar a nossa vida. E esse é que é o problema. E é nesses momentos que nós precisamos de nos lembrar quem Deus é. Quem Deus é. E a Bíblia diz-nos que Ele é o quê? O nosso refúgio. Ou seja, o lugar seguro onde nós podemos nos refugiar em momentos de angústia. A Bíblia diz-nos que Ele é a nossa fortaleza, ou seja, que impede que a nossa alma seja atacada e de darmos passos errados na nossa vida. E tantos exemplos podia partilhar com vocês. E diz também que Ele é o nosso socorro, o nosso auxílio, aquele que cuida da nossa alma como ninguém e que sabe perfeitamente aquilo que a nossa alma necessita em momentos difíceis. E por tudo o que eu sou, diz Deus, por tudo aquilo que eu sou, o Salmo começa, Deus é, e Deus diz, por tudo aquilo que eu sou, deixem-me-vos dizer o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai por tudo aquilo que eu sou, que eu quero e que posso ser na vossa vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ouçam, Deus não está longe. Ele está perto. Perto demais para não ser notado. Ele está perto demais para que... Ele está perto demais, ele está visível demais, mas o ruído, o desgaste, a ansiedade, as aflições normais da vida, elas preenchem e ocupam, abafam a voz de Deus, tapam os nossos olhos para perceber que Ele está tão perto de nós. E nós nem sequer reparamos nisso. E às vezes simplesmente, tal como aconteceu com este cliente, a mudança acontece quando nós escutamos alguém que se calhar está a ver aquilo que nós ainda não estamos a ver. E que se calhar Deus está a usar para que nós possamos de facto abrir os nossos olhos e ver aquilo que nós ainda não estamos a ver. Se calhar pode ser dessa maneira, se calhar Deus pode usar as coisas e fazer as coisas de outra maneira qualquer. Mas a verdade é esta, Deus está perto. Ele está perto. O grande desafio é vamos estar atentos. De que forma? Aquietando-nos. Entregando a nossa vida a Ele, o controle da nossa vida a Ele e adorando a Deus por aquilo que Ele é. Aquieta-te, isto fala-nos de autodomínio, e sabe, isto fala-nos de entrega, que Ele é Deus, e isto fala-nos de adoração. E ouçam, esta jornada tão bonita na tua vida começa com um encontro com Jesus. Começa com um encontro com Jesus, com a permissão que tu lhe dás para Ele ser Deus, para Ele ser Senhor na tua vida. Aquieta-te e sabe que Ele é Deus. Descobre isso hoje. Entrega-te a Ele hoje. Deixa que Ele transforme a tua angústia em adoração. A Bíblia diz que se com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Tão simples. Às vezes nós temos tendência a complicar isto tudo, mas a Bíblia diz que se tão simplesmente tu creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, se tu confessares isto com a tua boca, tu serás salvo. Nós estamos a terminar hoje mesmo a nossa série de relacionamentos deste mês de fevereiro. E nós queremos terminar da melhor forma.
desafiando-te a tu iniciares hoje o melhor relacionamento que tu podes ter na tua vida, que é o teu relacionamento com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que mudou a nossa vida, aquele que nos transformou, aquele que nos criou e que depois de nós termos criado, Ele não tinha necessidade de o fazer. Nós pecámos e ainda assim Ele nos amou ao ponto de dar a sua própria vida por mim, por ti. Ele preocupa-se contigo, Ele quer estar perto, Ele quer ter um relacionamento contigo. A grande decisão hoje é: queres tu ter um relacionamento com Jesus? Que tu possas abraçar isto, que tu possas abraçar este relacionamento, tu possas abraçar este caminho cheio de propósito que tens diante de ti, em que tu não tens que caminhar mais sozinho, tu não tens mais que viver da mesma maneira. Atenção, eu não te estou a dizer que as angústias vão terminar, que o medo vai terminar, que o problema de saúde vai terminar, que o problema conjugal vai terminar. Eu não estou a dizer que isso pode acontecer, sem dúvida. Mas aquilo que Deus vai te ajudar a encarar todas essas situações que são humanas, que são difíceis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ainda esta semana eu dizia a alguém que este tende bom ânimo é como é que eu posso ter ânimo no meio destas aflições todas? É uma questão legítima. Mas o ponto é, tendo bom ânimo, vocês é que escolhem onde vocês querem continuar a colocar os vossos olhos. Nas aflições ou no Deus que venceu essas mesmas aflições e que está com vocês para vos ajudar a vencer essas mesmas aflições. Deus não é algo que não é possível, com quem não é possível nos relacionarmos. Não, Deus é totalmente relacional. E Ele quer ter este relacionamento contigo hoje. Será que tu estás disposto a aceitar Jesus no teu coração? A entregar toda a tua vida a Ele? A dizer: Deus, hoje é o dia, eu escutei a Tua palavra, eu ainda não te conheço muito bem, eu ainda não faço a mínima ideia como é que tudo isto funciona. Tens tempo, porque é uma caminhada linda. Mas aceita este desafio. Entrega o teu coração a Jesus, porque Ele vai cuidar da tua vida. Está bem? Eu gostava que nós orássemos para terminar, gostava que nós orássemos aí em nossas casas. Se estiveres tranquilo, apenas para não te distrair, fecha os teus olhos. E se tu fores esta pessoa que está desse lado e que quer fazer esta oração, eu gostava que tu pudesses repetir comigo estas palavras que eu vou dizer. Eu vou falar, vou dar um bocadinho de tempo e tu vais repetir na tua casa. Se não quiseres fazer audivelmente, tranquilo, faz no teu coração. Mas nós gostávamos de orar por ti e te dar esta oportunidade também, criar este momento, esta oportunidade para ti nesta tarde. Então, vamos fechar os nossos olhos. Deus, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado por aquilo que tu tens falado à minha vida nesta manhã. E agora eu entendo que tu és Deus. Que tu és o Senhor da minha vida. Neste dia, nesta manhã, eu quero te convidar a vires morar no meu coração. Eu entrego a minha vida a ti. Eu arrependo-me dos meus pecados. E de hoje em diante, eu quero caminhar contigo. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Se tu tomaste esta decisão, a Bíblia diz que há alegria nos céus. Eu imagino a festa, a alegria, e o meu coração neste momento está em grande festa e alegria por tu teres tomado esta decisão. Se tu o fizeste, que Deus te abençoe muito. E nós gostávamos também de te dizer o seguinte: que tu possas entrar em contacto connosco. Nós tínhamos a maior alegria de poder contactar-te também, que tu entrasses em contacto connosco, de falar contigo, poder te ajudar, poder aconselhar. Tu não tens que fazer esta caminhada sozinha, mas nós estamos aqui também para vocês, para ajudar como igreja também. Por isso, entre em contacto connosco através das nossas redes sociais, mensagem privada, ou também através do e-mail igrejavidalisboa@gmail.com. Manda-nos um e-mail, manda-nos uma mensagem para nós podermos também ajudar a dar os próximos passos também nesta linda e espetacular caminhada com
Jesus, está bem? Foi-me um prazer enorme partilhar a palavra de Deus com todos vocês. Foi uma palavra que abençoou muito o meu coração enquanto eu a preparava. Espero que também tenha sido de bênção para todos vocês e que nós possamos levar esta palavra não apenas para esta próxima semana, mas para o resto da nossa vida. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. A nossa reunião está mesmo a terminar, mas temos uma semana à nossa frente por começar. Então nós queremos desejar-te uma excelente semana. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Boa semana! Tchau!